Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre o governo constitucional da Era Vargas. Ao se analisar a década de 30 no Brasil, não se pode descartar o contexto internacional que gerou reflexos principalmente na bipolarização ideológica entre a esquerda e a direita, nesse momento representados pelo comunismo e pelo fascismo, que tinham como representantes a Ação Integralista Brasileira, de viés fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, de viés comunista. A primeira foi fundada por Plínio Salgado em 1932 e pregava a eliminação de comunistas e do comunismo. Eles pregavam também um Estado totalitário e o nacionalismo. Os participantes eram extremamente conservadores e intolerantes. Eles tinham como lema a frase Deus, Pátria e Família. Para exaltar o nacionalismo que eles pregavam, usavam camisas verdes em homenagem à bandeira nacional. Os integralistas se cumprimentavam com a saudação Anauê, uma palavra indígena que significa salve. Eles usavam como símbolo a letra do alfabeto grego sigma. A Aliança Nacional Libertadora surgiu como forma de oposição à AIB e ao governo varguista. Pelo nome, é perceptível que eles também tinham como objetivo a defesa da nação, que viria a partir da União dos Trabalhadores. A ANL se reunia com comunistas, sindicalistas e socialistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, e tinha como lema Pão, Terra e Liberdade, e também todo o poder à ANL. Eles defendiam a reforma agrária, a nacionalização de empresas estrangeiras, a suspensão do pagamento da dívida externa, que os direitos trabalhistas incluíssem os trabalhadores rurais e que fosse criado um governo popular. Com a Lei de Segurança Nacional, foi determinado em julho de 1935 que a ANL fosse fechada, pois ela se opunha ao governo e seu líder, Prestes, criticava Vargas em diversos discursos. Apesar da ANL ter sido fechada, seus membros não pararam com a atuação. Passaram a agir na clandestinidade junto com o Partido Comunista, orquestrando um plano para a derrubada de Getúlio Vargas e preparar o Brasil para a implementação do comunismo. Essa organização levou à chamada Intentona Comunista. A partir de novembro de 1935, ocorreram diversos levantes em cidades como Natal, Rio de Janeiro e Recife. Porém, o governo tinha agentes de segurança nacional infiltrados que sabiam de antemão das ações dos grupos de esquerda. Eles se encontraram desorganizados e desarmados, e o movimento logo foi sufocado pelas forças do governo. Vargas utilizou a intentona comunista como justificativa para medidas ainda mais repressivas como o estado de sítio e também torturas, prisões arbitrárias de comunistas ou acusados. Em 1936, Prestes foi preso e em seguida sua mulher Olga Benário foi presa e extraditada por Vargas para a Alemanha, mesmo estando grávida de um brasileiro. O maior problema é que Olga era judia e comunista, e as autoridades brasileiras sabiam da perseguição que a Alemanha nazista fazia a esse grupo de pessoas. Olga foi assassinada em uma câmara de gás no campo de extermínio de Bernburg, e Anita Leocádia Benário Prestes, sua filha, foi enviada aos avós paternos pelos nazistas. Em 1937, começavam os preparativos para as eleições, e Getúlio Vargas não poderia concorrer, já que, segundo a Constituição de 1934, a reeleição era proibida. Porém, não era intenção de Vargas sair do poder, e para isso ele usou o Plano Cohen para convencer os brasileiros de que sua permanência seria essencial para a manutenção da ordem no Brasil. Em setembro de 1937, o governo divulgou um documento que supostamente pertenceria à Internacional Comunista, e dizia respeito a um plano deles de tomarem o poder. Após a divulgação pela imprensa e a forte repercussão na sociedade, foi feita uma forte propaganda anticomunista, já que, segundo o plano, os trabalhadores fariam uma grande greve geral, prédios públicos seriam incendiados, aconteceriam diversas manifestações com o objetivo de saquear e depredar, e o plano falava até em eliminar autoridades civis e militares que se opusessem ao movimento. Com a justificativa da ameaça, Vargas colocou o país em estado de guerra, dando autoridade para que ele afastasse o governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, que nesse momento era o único que representava um obstáculo ao real plano que vigorava no período, o de Vargas continuar no poder. Em 10 de novembro foi implantada a ditadura do Estado Novo, com o fechamento do Congresso e uma nova Constituição sendo outorgada.
O Estado Novo viria com forte censura, até mesmo a aliados como a AIB, que foi proibida assim como o restante dos partidos.